O inimaginável aconteceu. O sempre diplomático e discreto Canadá acaba de fazer o que nenhum analista político ousaria prever. Bateu a porta na cara das tradicionais montadoras americanas e estendeu um tapete vermelho para gigantes chineses da indústria elétrica. Este não é apenas mais um acordo comercial. É uma declaração de independência econômica que está abalando os alicerces da geopolítica norte-americana. O protecionismo de Trump acaba de criar seu pior pesadelo, disparou um ex-embaixador canadense em Washington, enquanto os chineses já desembarcam em Ontário com plantas industriais prontas para revolucionar o mercado automotivo continental. Por trás dos sorrisos diplomáticos e apertos de mão nas cerimônias oficiais, esconde-se uma verdade brutal que a Casa Branca tenta desesperadamente ignorar: as tarifas de 25% sobre veículos importados e os absurdos 115% sobre produtos chineses não protegeram a indústria americana. Elas literalmente empurraram um dos mais fiéis aliados do Zemmour para os braços do seu maior rival global. A BYD não está apenas trazendo carros elétricos para o Canadá. Está implantando um ecossistema industrial completo que promete transformar o país na nova potência da mobilidade sustentável na América do Norte. Enquanto Washington olhava para o passado, perdemos o futuro, lamentou um executivo da Ford ao ver os planos do complexo industrial chinês que ocupará o espaço onde sua empresa operou por mais de 70 anos. O que testemunhamos não é apenas uma mudança de parceiros comerciais. É uma revolução silenciosa que redefinirá o equilíbrio de poder no continente. Famílias que por gerações dependeram de montadoras americanas agora veem seus filhos estudando mandarim para garantir posições nas novas fábricas chinesas. O colapso de Windsor, antes chamada de Motor City canadense, deu lugar ao nascimento do que já apelidaram de Vault Valley, um cluster industrial que promete gerar 60% mais empregos do que os perdidos com a saída das empresas americanas. E o mais impressionante: enquanto Detroit ainda debate se veículos elétricos são o futuro, as novas fábricas canadenses já estão desenvolvendo tecnologias 2 gerações à frente, com baterias que oferecem autonomia de 1.000 km e custos 40% menores. Esta é a nova realidade que Trump inadvertidamente criou. Um Canadá que não apenas fechou suas portas para as montadoras americanas, mas que agora ameaça inundar o próprio mercado americano com veículos superiores, fabricados a alguns quilômetros da fronteira. A pergunta que todos fazem: como os Eworta responderão a esta jogada de mestre que transforma seu mais confiável aliado em hospedeiro de seu maior competidor estratégico? O movimento estratégico de Trump em 2025 sacudiu o mercado global como um terremoto inesperado. A imposição de uma tarifa de 25% sobre veículos importados não foi apenas um golpe econômico, mas um recado claro ao mundo sobre as novas regras do jogo. As montadoras multinacionais, acostumadas com o vai-vem livre de mercadorias através das fronteiras, viram-se forçadas a repensar completamente suas operações. O aumento ainda mais drástico das tarifas sobre produtos chineses, inicialmente a 145% e depois recuando para 115%, criou um cenário de turbulência nunca antes visto no comércio internacional. Essa tempestade tarifária alterou radicalmente o panorama da indústria automotiva norte-americana, transformando cadeias de fornecimento estabelecidas há décadas. As empresas agora calculam cada movimento com extrema cautela, pois um simples parafuso importado do lugar errado pode significar milhões em custos adicionais. Um executivo da Ford comentou recentemente que é como jogar xadrez em um tabuleiro onde as regras mudam a cada semana. A realidade é que grandes fabricantes estão desmantelando operações internacionais estabelecidas, reavaliando parcerias e buscando fornecedores domésticos quase que da noite para o dia. O impacto vai muito além dos números frios dos relatórios corporativos. Afeta diretamente a vida de milhares de trabalhadores e comunidades inteiras. Cidades que cresceram ao redor dessas fábricas agora enfrentam um futuro incerto, enquanto outras vislumbram oportunidades com a possível relocalização de operações.
As decisões tomadas nos escritórios corporativos em resposta a essas tarifas estão redesenhando o mapa industrial da América do Norte, criando vencedores e perdedores em um jogo de consequências imprevisíveis. As montadoras canadenses, em particular, sentem o peso dessa nova realidade em seus ombros, enquanto seus vizinhos do Sul redefinem as regras da parceria continental. O cenário automotivo canadense, que por décadas serviu como espinha dorsal da economia de Ontário, viu-se de repente numa encruzilhada preocupante. Os gigantes americanos do setor, GM, Ford e Stellantis, começaram a recuar rapidamente, reduzindo operações e fechando fábricas que eram verdadeiros pilares nas comunidades locais. Em Windsor, por exemplo, famílias que por 3 gerações dependiam das linhas de montagem da Stellantis agora enfrentavam um futuro nebuloso, enquanto anúncios de demissões em massa se tornavam cada vez mais frequentes. O impacto foi tão significativo que especialistas economistas passaram a chamar o fenômeno de Grande Reestruturação Automotiva Canadense. A decisão da Honda de cancelar seus planos para uma nova fábrica de veículos elétricos em Ontário foi particularmente dolorosa para o país. O projeto, que prometia criar milhares de empregos de alta tecnologia e posicionar o Canadá na vanguarda da revolução dos veículos elétricos, simplesmente desapareceu quando a empresa redirecionou seus investimentos para o sul da fronteira. Perdemos não apenas empregos, mas um futuro inteiro, lamentou um oficial do Sindicato Automotivo Canadense em uma entrevista recente. Esta mudança estratégica para evitar as novas tarifas demonstrou claramente como decisões políticas em Washington podiam efetivamente redesenhar o mapa industrial norte-americano. A crise não se limitou apenas às montadoras, mas criou um efeito cascata devastador através da extensa rede de fornecedores canadenses. Pequenas e médias empresas que fabricavam componentes, desde sistemas eletrônicos até estofamentos, viram seus pedidos diminuírem drasticamente da noite para o dia. Em cidades como Guelph e Kitchener, onde clusters de fornecedores automotivos haviam florescido, o impacto foi imediato, com taxas de desemprego subindo rapidamente. A indústria que havia sido o motor econômico do Canadá por tanto tempo estava agora em risco de colapso, forçando o governo a considerar alternativas que apenas alguns meses antes teriam parecido impensáveis para manter o país competitivo. As vozes críticas não tardaram a se manifestar contra essa nova aproximação com a China, levantando bandeiras vermelhas que iam muito além de simples protecionismo. Especialistas em segurança nacional alertavam sobre os riscos de dependência tecnológica em setores estratégicos, comparando a situação a entregar as chaves da casa para um desconhecido. Em debates acalorados no parlamento canadense, opositores questionavam se o país não estaria trocando uma dependência por outra, ainda mais arriscada. Um renomado economista da Universidade de Toronto publicou um estudo indicando que, embora os benefícios econômicos imediatos fossem significativos, o controle de propriedade intelectual poderia escapar das mãos canadenses em menos de uma década, criando uma vulnerabilidade estrutural difícil de reverter. O impacto nos pequenos fornecedores canadenses também gerava apreensão considerável entre analistas industriais. Muitas dessas, empresas familiares, algumas operando há 3 gerações, simplesmente não tinham escala ou capital para se adaptar aos novos padrões chineses. Não estamos falando apenas de negócios, mas de comunidades inteiras, explicou o proprietário de uma metalúrgica em Kitchener, que fornecia para a GM há mais de 30 anos. A BYD e outras montadoras chinesas tradicionalmente operavam com cadeias de fornecimento verticalmente integradas, trazendo consigo seus próprios parceiros chineses para componentes críticos. Estimativas preliminares sugeriam que até 40% dos fornecedores automotivos canadenses poderiam desaparecer nos próximos 5 anos se medidas protetivas não fossem implementadas. As preocupações com soberania e segurança de dados amplificavam ainda mais o coro dos críticos. Veículos modernos, especialmente os elétricos, funcionam essencialmente como computadores sobre rodas, coletando dados continuamente sobre localização,
hábitos de condução e até conversas dentro do veículo. Quem controlará essas informações? Onde serão armazenadas? Quais leis se aplicarão? Questionava uma pesquisadora em privacidade digital da Universidade de British Columbia. A legislação canadense sobre propriedade de dados ainda não estava totalmente equipada para lidar com estas novas realidades, criando potenciais zonas cinzentas que poderiam ser exploradas. Em meio a estas controvérsias, crescia também a pressão internacional, especialmente de um vizinho ao sul que via esta movimentação com desconfiança cada vez maior. A aproximação entre Canadá e China rapidamente transformou-se em ponto de fricção nas já complicadas relações diplomáticas norte-americanas. Washington recebeu as notícias das negociações com BD e NU não apenas com desagrado, mas com uma hostilidade mal disfarçada em declarações oficiais. Esta não é apenas uma questão comercial, mas uma decisão com implicações profundas para nossa segurança continental compartilhada, declarou um alto funcionário do Departamento de Estado americano. Os telefonemas entre Ottawa e Washington, antes rotineiros, tornaram-se cada vez mais tensos, com rumores de ameaças veladas sobre revisão de acordos comerciais existentes e restrições adicionais nas fronteiras. Empresários canadenses relatavam demoras inexplicáveis em carregamentos na fronteira, levantando suspeitas de retaliação não oficial. O Canadá encontrava-se num delicado jogo de equilíbrio digno dos melhores atos de circo, tentando navegar entre as duas maiores potências econômicas do mundo sem alienar completamente nenhuma delas. Reuniões de emergência do gabinete canadense tornaram-se quase diárias, com diferentes ministérios apresentando perspectivas radicalmente opostas sobre o caminho a seguir. É como escolher entre seu melhor cliente e seu fornecedor mais promissor, explicou um analista da CBC. As tensões transbordaram para outros setores além do automotivo. Projetos de infraestrutura conjuntos foram misteriosamente adiados. Acordos militares passaram por revisões técnicas prolongadas, e até mesmo questões aparentemente não relacionadas, como cotas pesqueiras e direitos de madeira, tornaram-se subitamente problemáticas nas conversações bilaterais. A opinião pública canadense também se encontrava dividida, criando pressões internas que complicavam ainda mais a situação. Pesquisas mostravam uma clara divisão regional. Enquanto Ontário, devastada pelo êxodo das montadoras americanas, apoiava majoritariamente a aproximação com a China, províncias ocidentais tradicionalmente alinhadas com interesses americanos demonstravam forte oposição. Manifestações ocorriam simultaneamente em Toronto, a favor dos investimentos chineses, e em Calgary, contra a mesma política. O primeiro-ministro canadense, pressionado de todos os lados, tentava articular uma narrativa de diversificação econômica necessária, enquanto prometia manter os valores tradicionais da Aliança Norte-Americana. Neste cenário de incertezas, surgiam questões fundamentais sobre o futuro da identidade econômica canadense e seu lugar no complicado tabuleiro geopolítico global. Por trás das cortinas dos anúncios oficiais, os gigantes chineses de veículos elétricos enxergavam o Canadá como algo muito mais estratégico do que apenas um novo mercado. Era a porta dos fundos para toda a América do Norte. Executivos da BYD e NIO, em apresentações confidenciais para investidores em Xangai, não escondiam o jogo. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte nos dará o que nenhuma tarifa pode barrar: acesso preferencial ao mercado consumidor mais rico do planeta. A estratégia era brilhante em sua simplicidade: estabelecer-se em solo canadense, utilizar componentes e montagem locais suficientes para atender às regras de origem e depois exportar para os Euprilerwa sem as pesadas tarifas impostas aos produtos, vindos diretamente da China. Analistas do setor previam que esta movimentação poderia redefinir completamente o panorama automotivo global nos próximos 5 anos. Para o Canadá, esta nova aliança representa uma oportunidade única de transformar crise em renascimento industrial, posicionando-se na vanguarda da mobilidade elétrica global. Os números falavam por si.
Enquanto fabricantes tradicionais ainda lutavam para atingir margens de lucro satisfatórias em seus modelos elétricos, as montadoras chinesas já dominavam tecnologias de baterias que ofereciam autonomia 30% superior a custo 20% menor. Não estamos apenas substituindo empregos perdidos, estamos criando o futuro da indústria automotiva canadense, declarou o ministro da Inovação durante o anúncio do pacote de incentivos para atrair estas empresas. O plano incluía a criação de vales de inovação em mobilidade elétrica em Ontário e Quebec, combinando centros de pesquisa universitários, startups locais e a expertise chinesa em um ecossistema integrado que prometia criar mais de 50 mil empregos de alta qualificação na próxima década. Os objetivos climáticos canadenses também se beneficiariam enormemente desta parceria estratégica, acelerando a transição para uma economia de baixo carbono. Com a promessa de que 70% dos componentes dos veículos seriam produzidos localmente, incluindo as baterias de íon lítio, o país vislumbrava a criação de uma cadeia de valor completa, da mineração do lítio nas províncias ocidentais até a reciclagem de componentes usados. Comunidades indígenas detentoras de direitos sobre muitas das terras ricas em minerais estratégicos estavam sendo integradas às negociações desde o início, com propostas de participação acionária nos novos empreendimentos. Entretanto, enquanto o potencial econômico deslumbrava muitos, persistia a incômoda realidade de que esta ambiciosa reinvenção industrial acontecia sob a constante sombra de tensões geopolíticas cada vez mais intensas, criando um delicado equilíbrio entre oportunidade e risco para o futuro canadense. E aí está o panorama completo de como uma decisão protecionista implodiu décadas de cooperação industrial e abriu as portas para uma nova realidade geopolítica em nosso continente. Mas o que isso realmente significa para você? Pense bem. Enquanto políticos jogam xadrez com tarifas e acordos comerciais, são as pessoas comuns que sentem o verdadeiro impacto dessas manobras. Quantos de nós estão preparados para as ondas de choque que essa reconfiguração industrial provocará nos próximos anos? Você já parou para considerar como essa nova dinâmica entre IUA, Canadá e China afetará seu próximo emprego? Seu investimento imobiliário? O carro que você pretende comprar? As oportunidades estão surgindo para quem consegue enxergar além das manchetes alarmistas. Imagine estar entre os primeiros a compreender profundamente as implicações desse novo eixo econômico. Enquanto outros ainda debatem se isso é bom ou ruim, você poderia estar posicionando sua carreira ou seus investimentos para capitalizar essa mudança histórica. Quem serão os vencedores nessa nova economia? Os mesmos de sempre ou aqueles que se adaptarem rapidamente? E você, está disposto a continuar sendo um mero espectador dessas transformações ou quer fazer parte ativa desse novo capítulo da história norte-americana? A verdade incômoda é que quem continuar pensando com as mesmas velhas fórmulas estará condenado a ficar para trás em um mundo que não espera por ninguém. Este é apenas o começo da nossa jornada explorando como essas mudanças tectônicas redesenharão o futuro econômico do continente. Se você achou estas informações valiosas e quer se manter à frente nessa curva de conhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo e ativar as notificações. Na próxima semana, vamos revelar quais setores específicos serão mais impactados e, mais importante, quais habilidades você precisará desenvolver para prosperar nessa nova realidade econômica. A pergunta é: você vai esperar a onda atingir sua praia ou vai aprender a surfar nela antes que ela chegue? A escolha é sua, mas o tempo está correndo.